Que passagem penetrante para nós. De que maneira isso fala aos nossos corações hoje? Essa passagem, ela ensina que aquilo que Paulo está ensinando desde o capítulo 1 e vai até meados do capítulo 3 da carta aos Romanos, que não há um justo, não tem nenhum sequer. E naquilo que nós criticamos os outros, nós nos condenamos, porque nós somos participantes dos mesmos pecados. Estamos todos debaixo do juízo de Deus. Deus não vai fazer acepção de pessoas no dia do julgamento. Vai julgar a cada um de acordo com suas obras. De acordo com suas obras e as suas atitudes. O que é que isso deve nos levar a pensar? Primeiro, eu queria falar a você que tem esse espírito crítico, esse espírito moralista, julgador, que gosta de examinar a vida dos outros, ver o que é que os outros fazem de errado, e conversa sobre isso com outras pessoas, ou no seu coração passa um julgamento, pensando que você é superior a eles, ou que está num patamar mais elevado. A verdadeira piedade, a pessoa que é verdadeiramente piedosa, santa, espiritual, ela olha primeiro para si e diz: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É a história que Jesus contou de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles orava de si para si, dizendo, era um religioso, né? Ele dizia: ó Deus, graças te dou que eu não sou como os outros homens, eu dou o dízimo, eu sou fiel à minha mulher, vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu não falo mal de ninguém, eu não sou como esse cidadão que está aqui ao meu lado, que é um publicano. E o coitado do publicano, que era um cobrador de impostos, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, ó Deus. E Jesus disse: esse foi para casa justificado, mas aquele outro não. Então a minha primeira palavra é para você que tem esse espírito, essa atitude de arrogância, de se achar imune ao juízo de Deus e que costuma condenar e criticar os outros. Isso vem às vezes através de cobranças indevidas, críticas. As mídias sociais se prestam para esse tipo de coisa. Deus tenha misericórdia de você, porque isso é o resultado de um coração impenitente e endurecido. Não pense que você vai se livrar do juízo de Deus só porque você vê o que os outros fazem errado. A segunda palavra que eu queria trazer aqui é para aqueles que estão desapontados com a igreja por causa dos evangélicos que dão um nome ruim para a igreja. E é verdade, tem evangélico que é hipócrita mesmo, ele condena, ele tem um discurso de moralidade, mas aí ele vai e faz essas coisas, cai na desgraça, quebra os mandamentos de Deus, a coisa vem a público e as pessoas ficam assim: olha aí, ó, eu não quero ser membro da igreja, eu não quero esse evangelho. Aí, ó, esse pessoal diz que é evangélico, mas faz as mesmas coisas que os outros fazem. Tem gente que diz isso, que não quer saber do evangelho, não quer saber de igreja por causa dos hipócritas que tem lá. Bem, eu queria que você nessa noite visse como é que Deus vai tratar os hipócritas. Deus não concorda com os hipócritas, não. Deus não aceita a hipocrisia, não. Nessa passagem está muito claro que um dia Deus haverá de julgar os hipócritas e aqueles que dizem uma coisa e vivem outra. Essa aqui é a verdade. Então a sua desilusão não devia ser com a igreja e com Deus, mas a sua desilusão deveria ser consigo mesmo, porque provavelmente você é tão hipócrita quanto eles, e com a raça humana que está caída em pecado e com a sua inconsistência. Nós dizemos uma coisa e vivemos outra. Mas é por isso que o evangelho nos foi dado, porque nós somos pecadores precisando de redenção, nós somos pecadores precisando de misericórdia e de perdão. E finalmente, para todos nós, há evangelho aqui? Sim. No verso 4, quando Paulo diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. É isso que Deus quer de nós, arrependimento. Que nós reconheçamos que estas coisas são erradas, que elas são contra a lei de Deus, que elas ferem a santidade de Deus, que elas trazem a sentença de Deus sobre nós, de que são dignos de morte que praticam tais coisas. É isso que Deus quer nos levar a reconhecer. Deus quer nos levar a reconhecer que nós somos dignos de morte,
por causa da nossa iniquidade. E Ele quer nos levar a reconhecer a sua bondade. Ele tem sido paciente com você e comigo até hoje, exatamente porque Ele quer nos levar a essa posição. Se você pergunta o que é que Deus quer de mim, a resposta está aqui na Bíblia: arrependimento. Ano que vem nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. E o marco do início da Reforma Protestante é o dia em que Martinho Lutero, aquele monge agostiniano, pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Sabe qual é a primeira? Segunda e terceira. As primeiras teses dele é que o cristão, que a penitência não é um ato de você ir no confessionário pedir perdão ao sacerdote e aí então você vai fazer tantas Ave-Marias e tanto Pai Nosso ou qualquer outra penalidade. Não. A penitência não é um ato, mas é um estilo de vida. O crente vive num constante estado de penitência, de arrependimento. Arrependimento é um estado, é uma maneira de viver. Você vive arrependido, porque você sabe que você é um pecador, que a corrupção está no seu coração, que você ofende a Deus, que você merece somente a ira de Deus. É isso que Deus quer que haja em nosso coração. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Quando nós refletimos na paciência dEle, na tolerância dEle e acima de tudo no fato de que Ele mandou o Seu Filho morrer na cruz pelos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos da nossa inconsistência, da nossa hipocrisia e da nossa falsa moralidade, nós então deveríamos todos nos curvar diante dEle e dizer: de fato, Senhor, nós não merecemos nada do Senhor. Isso deveria mudar também a nossa atitude com relação a outras pessoas. A maneira como nós olhamos o erro dos outros. Não quer dizer que não veremos os erros, mas quer dizer que a atitude é diferente. A atitude é de chegar perto e dizer: eu sei isso aí que você está passando, eu poderia ter feito a mesma coisa, eu sou tão pecador quanto você, mas venha, eu vou lhe mostrar onde existe perdão. Eu vou lhe dizer de que maneira nós podemos ser perdoados e como Deus pode restaurar a sua vida, em vez de simplesmente colocar o dedão e dizer: pecador miserável, você vai para o inferno e por aí vai. Porque ao fazer isso você está dizendo a mesma coisa contra você. Que Deus nos conceda, queridos, esse arrependimento, que Ele derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, que Ele tire do nosso meio todo espírito hipócrita de censura e de julgamento, mas que nos dê um verdadeiro espírito evangélico de quebrantamento, humildade e de nos tratarmos uns aos outros como pecadores que encontraram na graça de Deus o perdão e a reconciliação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.